Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dentro da geometria plana e no módulo de correção de exercícios, hoje nós vamos falar de polígonos. Todos os alunos que ainda não têm esse conteúdo consolidado devem assistir primeiramente a aula teórica acerca desse tema. Para isso eu vou deixar aqui um card para remetê-los diretamente ao conteúdo específico dessa aula teórica a qual estou me referindo. Na figura, dado o raio calcular o lado do decágono. Aqui é o lado de um decágono, né? Bom, o problema deu essa figura aqui, mas eu já fiz as outras duas para servir de suporte para nós, tudo bem? Bom, AB é o lado de um decágono. E, portanto, o ângulo concêntrico O é exatamente 360 dividido por 10. Isso porque o decágono tem 10 lados e o ângulo central da circunferência, o ângulo completo, a volta completa, mede 360. E isso é igual a 36 graus. E por isso, esse ângulo mede 36 graus. Pois bem, como aqui eu tenho o raio da circunferência e aqui também, esses lados são congruentes. E, portanto, esse triângulo é um triângulo isósceles. Se a soma dos ângulos do triângulo precisa dar 180 e eu já tenho 36 nesse ângulo, esses ângulos da base têm que medir cada um deles 72 graus. E é isso que está aqui. Pois bem, se nós traçarmos uma bissetriz passando por B, nós vamos dar origem a esse ponto C aqui. Bom, a bissetriz divide esse ângulo, que é 72, em dois pedaços de 36. E, portanto, como eu tenho 36 aqui embaixo e 72 aqui, esse outro ângulo também será 72. E, mais uma vez, eu tenho um outro triângulo isósceles. É esse aqui. Bom, de igual modo, como esse ângulo aqui também é 36, porque a bissetriz dividiu esse ângulo de 72 em dois pedaços de 36, e esse ângulo mede também 36, a gente já viu aqui, ó, logo, esse outro triângulo também é isósceles. Tá certo? Com isso, eu posso afirmar que a medida OC é igual à medida CB, que é igual à medida AB. É isso que está aqui, ó. OC é igual à medida CB, que é igual à medida AB. Bom, como a medida OB é o raio da circunferência, OA também é o raio da circunferência. Se esse pedaço de O até C vale L10, o pedaço de C até A valerá R menos L10. Agora eu posso aplicar aqui o teorema da bissetriz interna. Como é que é mesmo? L10 está para R, assim como R menos L10 está para L10. É isso que eu vou escrever aqui, ó. L10 está para R, assim como R menos L10 está para L10. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós teremos L10 ao quadrado igual a R2 menos RL10. Passando todo mundo para o mesmo lado da igualdade, L10 ao quadrado mais RL10 menos R2 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau com incógnita L10, nós teremos L10 igual a menos B menos R, mais ou menos a raiz de B2 menos 4AC, R2 mais 4R2, sobre 2A. 2 vezes 1, 2. L10, então, será menos R, mais ou menos R raiz de 5, sobre 2. R2 mais 4R2, 5R2. O R2 sai do radical, o 5 fica. Bom, desconsiderando o valor negativo, porque se trata de uma medida de lado, tá certo? E colocando R em evidência, nós teremos L10 igual a raiz de 5 menos 1 vezes R sobre 2. Aqui, ó, o R em evidência sobra a raiz de 5 positiva. O R em evidência sobra menos 1. Só invertir aqui raiz de 5 e menos 1. Tudo bem? Bom,
Essa é a medida do lado do decágono em função do raio da circunferência. Comparando com o que a gente viu sobre o segmento áureo de AX é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 vezes o segmento A, e por comparação a gente chega à conclusão de que L10 é segmento áureo do raio R da circunferência em que o decágono está inscrito. Todas as observações que fizemos no slide anterior estão aqui. Aplicando o teorema da bissetriz interna, a gente vai ter L10 sobre R igual a R menos L10 sobre L10. Está aqui, ó. L10 sobre R igual a R menos L10 sobre L10. Vamos chegar a essa equação. Resolvendo essa equação de incógnita L10, a gente vai chegar a L10 igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 vezes R. Comparando com o que a gente viu sobre o segmento áureo de AX é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 vezes o segmento A. E por comparação, a gente chega à conclusão de que L10 é segmento áureo do raio R da circunferência em que o decágono está inscrito. Aqui, o valor de L10 em função do raio da circunferência. Dados dois polígonos regulares, com n mais 1 lados e n lados, respectivamente, determine n sabendo que o ângulo interno do primeiro polígono excede o ângulo interno do segundo em 5 graus. Pois bem, se a diferença dos ângulos internos é de 5 graus, a diferença entre o ângulo externo do segundo polígono e o ângulo externo do primeiro polígono também é 5 graus. Como o ângulo externo é calculado fazendo 360 graus dividido por n, nós podemos dizer que 360 graus sobre n, que é o ângulo externo do primeiro polígono, menos 360 graus dividido por n mais 1, que é o cálculo do ângulo externo do segundo polígono, será igual a 5 graus. Pois bem, aqui eu posso tirar o MMC, n mais 1. Então, aqui nós teremos 360 vezes n mais 1, menos 360n, igual a 5. 360 n mais 1, menos 360 n sobre 5, igual a n mais 1. Aqui eu posso simplificar. Eu terei aqui 72 e aqui também 72. Aqui 72n mais 72 menos 72n igual a n ao quadrado mais n. Aqui eu tenho 72n menos 72n. Passando 72 para o outro lado da igualdade, nós chegaremos a n2 mais n menos 72 igual a 0. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós acharemos n1 igual a menos 9 e n2 igual a 8. Como o valor negativo para o número de lados não convém, n será igual a 8. Portanto, nós estamos falando aqui do octógono e aqui do eneágono. Como eu disse no slide anterior, se a diferença dos ângulos internos é de 5 graus, a diferença entre o ângulo externo do segundo polígono e o ângulo externo do primeiro polígono também será de 5 graus. Aqui eu tenho o cálculo do ângulo externo do segundo polígono e aqui o cálculo do ângulo externo do primeiro polígono. 360 sobre n menos 360 sobre n mais 1 igual a 5. Fazendo os devidos cálculos, a gente vai chegar à equação n2 mais n menos 72 igual a 0, que tem raízes menos 9 e 8. Como não convém um número de lados negativos, n será igual a 8. Nós estamos falando aqui do octógono, que é o polígono com n lados, e aqui do eneágono, né? Eneágono, que é o polígono de 9 lados. Um polígono regular possui 30 diagonais que não passam pelo seu centro. Quanto mede cada ângulo interno dele? Bom, então aqui, ó, no primeiro caso, eu vou considerar que n
é ímpar, ou seja, o número de lados do polígono é um número ímpar de lados. Pois bem, usando a equação que me dá o número de diagonais de um polígono, eu terei D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Como nesse polígono não há diagonais que passam pelo centro, porque o número de lados é ímpar, então todas essas diagonais são diagonais desse polígono. E, portanto, eu posso aqui trocar D por 30, igual a n2 menos 3n sobre 2. Multiplicando aqui, eu terei n2 menos 3n menos 60 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar delta igual a 249. E nós não temos uma raiz exata para 249. Portanto, como n deve ser um número natural, porque ele é o número de lados de um polígono, nós não teremos um polígono com número de lados ímpar com 30 diagonais. Vamos agora verificar quando n é par. Bom, quando n é par, o número de diagonais é n sobre 2 mais 30. n sobre 2 são as diagonais que passam pelo centro e 30 diagonais são as que não passam pelo centro, conforme o problema me disse. Bom, usando a mesma equação para o cálculo das diagonais, eu terei D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. D agora é n sobre 2 mais 30, tá aqui, igual a n2 menos 3n sobre 2. Eu posso multiplicar aqui, não é isso? Eu terei, então, n mais 60 igual a n2 menos 3n. n2 menos 4n menos 60 igual a 0. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar n1 e n2, respectivamente, iguais a menos 6 e 10. Como não convém um número de lados negativos, nós chegamos à conclusão de que esse polígono é o decágono. Bom, sabendo que esse polígono é um decágono, eu posso encontrar o ângulo interno do decágono regular fazendo o ângulo interno mais o ângulo externo igual a 180. Logo, o ângulo interno será 180 menos o ângulo externo. A gente sabe que o cálculo do ângulo externo é 360 dividido pelo número de lados, que nesse caso é 10, porque a gente está falando do decágono. Logo, o ângulo interno do decágono será 144 graus. Como eu disse, um polígono regular só tem diagonais passando pelo centro se o número n de lados for par e o número de diagonais que passam pelo centro for n sobre 2. Então, nós teremos dois casos. Primeiro, considerando n ímpar. Então, se n for ímpar, não haverá diagonais passando pelo centro e, portanto, o número 30 de diagonais será o número total de diagonais desse polígono. Usando a equação para o cálculo do número de diagonais, a gente vai chegar a essa equação. Como o discriminante será igual a 249, as raízes dessa equação não serão números naturais, e a gente sabe que o número n de lados tem que ser um número natural. E, portanto, não existe polígono com 30 diagonais com um número ímpar de lados. Fazendo n par, haverá diagonais passando pelo centro, e nesse caso o número total de diagonais será o número de diagonais que passam pelo centro mais as 30 diagonais que não passam pelo centro. Usando a mesma equação para o cálculo das diagonais e substituindo D por n sobre 2 mais 30, nós chegaremos a essa equação de segundo grau, onde n1 é igual a menos 6 e n2 igual a 10. A raiz da equação, que é um número natural, é n igual a 10, e, portanto, trata-se do decágono regular. Calculando o ângulo interno do decágono, eu posso fazer o ângulo interno igual a 180 menos o ângulo externo. O ângulo externo é 360 sobre 10, porque é um decágono, né? Logo, o ângulo interno será 144 graus. Os números que exprimem o número total de lados de três polígonos são n-3, n e n mais 3. Determine o número de diagonais de cada um dos polígonos, sabendo que a soma de todos os seus ângulos internos vale 3.240 graus.
Bom, significa que se eu somar todos os ângulos internos desses 3 polígonos, eu obterei 3.240 graus. Eu vou chamar N1 de N-3. Vou chamar N2 de N e vou chamar N3 de N mais 3. São os 3 polígonos que estão aqui representados pelos seus números de lados respectivos. Pois bem, usando a equação da soma dos ângulos internos, SI igual a N menos 2 vezes 180, eu vou escrever que N1 menos 2 vezes 180 mais N2 menos 2 vezes 180 mais N3 menos 2 vezes 180 vai dar 3.240. A soma dos ângulos internos dos 3 polígonos dá 3.240. Mas N1 é N menos 3 menos 2 vezes 180. N2 é N menos 2 vezes 180. N3 é N mais 3 menos 2 vezes 180. E isso é igual a 3.240. Aqui, ó, eu troquei N1 por N menos 3, N2 por N, tá aqui, e N3 por N mais 3, tá aqui. Bom, aqui eu terei N menos 5 vezes 180, mais N menos 2 vezes 180, mais N mais 1 vezes 180 igual a 3.240. Somando aqui, ó, 3 menos 2 e menos 3 menos 2. Eu posso aqui colocar o 180 em evidência, né? Então eu colocarei, ó, N menos 5 mais N menos 2 mais N mais 1 vezes 180 é igual a 3.240. Tá aqui, ó, N menos 5 mais N menos 2 mais N mais 1 vezes 180. Todo mundo vezes 180 igual a 3.240. Fazendo aqui, ó, nós teremos, ó, N mais N mais N, 3N. Menos 5 menos 2 mais 1, menos 6. Isso será igual a 3.240 dividido por 180. Então, 3N menos 6 será igual a 18. Passando menos 6 para o outro lado, 3N será igual a 24, N será igual a 8. Então, nós estamos falando aqui, ó, do octógono. Então, N menos 3 é 8 menos 3. Então, N1 é um pentágono. N2 é igual a N. Portanto, o outro polígono aqui, ó, o N2 é um octógono. E, por fim, N3 é N mais 3, ou seja, 8 mais 3 igual a 11. É um decágono, né? Pois bem, então aqui nós temos os polígonos. Ele quer saber o número de diagonais de cada polígono. Então, o número de diagonais do polígono 1, que é o pentágono. Como é que a gente vai fazer? 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Do polígono 2, que é um octógono, 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. E do polígono 3, que é um decágono, 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. Aqui nós teremos 5, aqui nós teremos 20 e aqui nós teremos 44. São os números de diagonais, respectivamente, do pentágono, do octógono e do decágono. Conforme nós demonstramos no slide anterior, está aqui todo o cálculo, né? Chegando aqui a n igual a 8, portanto, nós estamos falando aqui, ó, no primeiro caso, de um pentágono, aqui de um octógono e aqui de um decágono. Usando a equação para calcular o número de diagonais, a gente vai encontrar 5, 20 e 44, respectivamente, o número de diagonais do pentágono, do octógono e do decágono.
Na figura abaixo, ABCDEF é um hexágono regular de lado igual a 1. ABMN e CDVU são quadrados. Com base nessas informações, a medida do segmento VN é igual a... Bom, ele quer o segmento VN, tudo bem? Que eu estou aqui marcando em vermelho. Pois bem, como o hexágono é regular, ele tem ângulos medindo 120 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 120 graus. Como ele disse que essa figura é um quadrado, aqui nós temos 90, um ângulo reto. E, portanto, aqui nós teremos o ângulo de 30 graus. Tudo bem? Muito bem. O mesmo ocorrendo aqui, né? Nós temos aqui o ângulo reto. Então, esse ângulo aqui também será um ângulo de 30 graus. E, portanto, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles. Ok? Se os ângulos da base medem 30, é porque esse ângulo aqui, ó, mede 120. 30 mais 30, 60, mais 120, 180. Tudo bem? Logo, esse ângulo aqui, ó, também mede 120. São ângulos opostos pelo vértice, portanto, tem mesma medida. Tá certo? Bom, se esse ângulo mede 120, esse mede 90, esse aqui também mede 90, e nós temos aqui os 4 ângulos de um quadrilátero, esse ângulo só pode ser 60. Logo, esse aqui também é 60 graus. Agora, eu vou traçar aqui uma bissetriz, dividindo o ângulo de 60 e o ângulo de 120 em dois ângulos congruentes. Aqui nós temos dois ângulos de 30, 30 graus e 30 graus. Aqui nós temos dois de 60 agora, ok? 60 e 60. E aqui nós temos agora um triângulo retângulo, né? Com um ângulo reto aqui, ó. Muito bem. Com isso, eu vou chamar aqui o segmento PC de A, né? Tá aqui, ó, o segmento que vai de P até C, eu vou chamar de segmento A. E para calcular o valor do segmento A, eu vou fazer o cosseno de 30 graus. Vamos ver por quê, ó? Porque o cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E qual é a medida do cateto adjacente? 1 sobre 2. Afinal de contas, ó, a bissetriz dividiu a base desse triângulo isósceles em dois pedaços iguais. Como o lado do hexágono vale 1, esse pedaço vale meio. Então, o cosseno de 30 será o cateto adjacente meio sobre a hipotenusa A. O cosseno de 30 nós conhecemos, raiz de 3 sobre 2. E isso será igual a 1 sobre 2 sobre A. Multiplicando para lá, ó, raiz de 3A sobre 2 é igual a meio. Simplificando aqui, nós teremos A igual a 1 sobre a raiz de 3. E racionalizando esse resultado, nós teremos raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor desse segmento PC que eu chamei de A. Pois bem, agora eu quero saber a dimensão do segmento PU, que vai de P até U, que eu vou chamar aqui de B. Tudo bem? Vou chamar de segmento B. Pois bem, se o lado desse quadrado mede 1, porque ele coincide aqui, ó, com o lado do hexágono, e eu já tenho a medida de A, para eu encontrar a medida de B, basta fazer 1 menos a medida de A. E é isso que eu vou fazer, ó. O segmento B será 1 menos a medida de A, ou seja, 1 menos a raiz de 3 sobre 3. Essa é a medida do segmento PU que eu chamei de B. Tudo bem? Eu estou percebendo aqui que eu acabei de formar aqui um triângulo retângulo, onde nós temos um ângulo aqui de 30 graus, temos o cateto oposto B e desejamos o cateto adjacente, que eu vou chamar de cateto C. Tudo bem? E o que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Bom, é a tangente do ângulo de 30 graus. O cateto oposto B sobre o cateto adjacente C. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O valor de B nós acabamos de encontrar ali em cima, ó, 1 menos a raiz de 3 sobre 3 sobre C.
Então nós teremos raiz de 3c sobre 3 igual a 1 menos a raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Bom, efetuando esses cálculos, nós vamos chegar a c igual a raiz de 3 menos 1. Tudo bem? Com isso, a gente pode calcular a medida do segmento VS, porque o segmento VS será 1 menos a medida de C. Então, o segmento VS será 1 menos a raiz de 3 menos 1. E, portanto, VS será igual a 2 menos raiz de 3. Muito bem. Esse é o segmento VS. Mas nós vimos que os triângulos SUP e SMP são triângulos congruentes. Então, a medida de SU é igual à medida de SM. E, portanto, a medida de VS é igual à medida de SN. Então, SN também vale 2 menos a raiz de 3. Bom, se VS e SN são iguais e o ângulo aqui de cima do vértice S é 60, o triângulo VSN é equilátero. Logo, o segmento VN também vale 2 menos a raiz de 3. Muito bom esse exercício aqui, né? Tudo o que eu falei está detalhadamente descrito aqui nesse slide. Aqui nós temos o valor do segmento A, raiz de 3 sobre 3, está aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Temos o valor do segmento B, está aqui, ó, 1 menos a raiz de 3 sobre 3. Com isso, a gente encontra o segmento C, que está aqui, ó, que vale exatamente raiz de 3 menos 1. De posse dessas informações e sabendo que SM e SU são congruentes, a gente chega à conclusão de que VS e NS também são congruentes. Como esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus, esse triângulo é um triângulo equilátero e, portanto, todos os seus lados são iguais. Então, VN, que será igual a NS, que será igual a VS, será igual a 2 menos a raiz de 3. No nosso próximo encontro, ainda no módulo de correção de exercícios e dentro da geometria plana, falaremos da circunferência e do círculo. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!